Vamos lá, senhores. Vamos lá para o nosso segundo bloco acerca do tema fiscalização financeira, contábil, né, da, da administração pública, tá? Vamos dar continuidade aí de onde nós paramos. Vamos lá, senhores. OAB versus TCU. Cuidado, tá? Segundo o STF, a OAB ela não estará sujeita ao controle externo. Por quê? Porque ela não opera recursos públicos, tá? O dinheiro que a OAB ela administra ali, ela vem dos seus associados, né? Dos advogados. Então, não tendo dinheiro público destinado para a OAB, não há por que o TCU ele auxiliar aqui, né? O Congresso Nacional no que tange a controle externo, tá? Não tem motivo para isso, tá? Então toma cuidado com esse detalhezinho. Cooperação diante do controle interno versus controle externo. Eu já falei para vocês, tá? A realização do controle interno, que é aquele realizado dentro dos poderes, não afasta a realização do controle externo. Pelo contrário, tá? Uma das funções, uma das finalidades do controle interno, como nós vimos, tá aqui, ó. Uma das funções do controle interno, uma das finalidades, é apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então, senhores, controle interno, ele é compatível com a realização do controle externo, que é compatível com a realização do controle social. Ok? Quanto mais forma de controle eu tenho, mais eu consigo alcançar a finalidade da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que é o quê? O uso adequado, né, dos recursos públicos, a transparência das contas públicas, tá ok? O responsável, cuidado com isso aqui cai em prova, o responsável pelo controle interno, ele tem o dever, a obrigação, isso aqui não é uma faculdade, tá? É uma obrigação, ele tem o dever, tá? De noticiar o TCU a qualquer irregularidade, tá? Que ele constatar. Sob pena de responder, cuidado, não é subsidiariamente, responder solidariamente pelas práticas ilícitas que deixou de comunicar. O que isso significa? Se eu tenho aqui um controle interno realizado. Vamos imaginar, eu, Fernando, sou responsável pelo controle interno, né? Juntamente com a equipe. Eu sou chefe de um órgão de controle interno, tá? Dentro do município de Cidade Ocidental. Então, por exemplo, eu sou servidor da Câmara Municipal e eu sou responsável pelo controle interno, ou seja, Poder Legislativo, Câmara Municipal, controlando a gestão dos recursos públicos realizada pela própria Câmara Municipal. Se eu sou responsável pelo controle interno, eu tenho o dever, a obrigação de comunicar, de noticiar o TCU, tá? Aqui no caso, como é município, seria o Tribunal de Contas do Estado, né? Mas se for órgão federal, seria TCU. Eu tenho o dever de comunicar ao Tribunal de Contas respectivo, tá? Acerca de qualquer irregularidade que eu verificar. Se eu não fizer isso, se eu praticar uma omissão, cuidado com isso. O que acontece comigo? Eu respondo solidariamente pelos atos ilícitos. Traduzindo, as irregularidades que forem constatadas, eu vou responder juntamente com o gestor. Tá ok? Beleza. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União. Né? No caso aqui, porque a Constituição está falando, né, da questão da fiscalização ali no âmbito da União, mas isso aqui eu adapto para os estados, DF, município. Sob pena de responsabilidade solidária, não é subsidiária. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então olha só que legal. Lembra lá no município que eu falei que as contas prestadas anualmente pelo prefeito devem ficar pelo menos 60 dias à disposição do contribuinte, de qualquer contribuinte? Se eu, Fernando, contribuinte, eu peguei, fui analisar as contas, ou seja, estou fazendo controle social,
e eu verifico alguma irregularidade, eu tenho legitimidade para fazer uma denúncia de irregularidade perante o Tribunal de Contas respectivo. Beleza? Não só o cidadão, partido político, associação, sindicato, tá? Tem essa autonomia, tem essa competência para fazer essa denúncia. Beleza? Agora vamos lá. Presta muita atenção que eu vou falar agora bastante de TCU, tá? Vou especificar agora TCU. Isso aqui é sem dúvida o que mais é cobrado em prova de concurso, tá ok? Primeira coisa que tem que saber é que o TCU ele é um órgão autônomo. Porque olha só, o pessoal pergunta, professor, o TCU ele faz parte do Poder Legislativo? Não. Não? Não. Ué, mas ele não auxilia o Congresso Nacional? Sim, ele auxilia o Congresso Nacional, mas ele não faz parte do Poder Legislativo. Ah, então ele é tribunal, né? Então ele faz parte do Poder Judiciário. Não. Não faz parte do Poder Judiciário. Ué, então ele é do Executivo? Também não. Ué, como assim? Olha só, o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão administrativo, tá? Não possui função jurisdicional, tá? Não possui capacidade de julgamento. E apesar de julgar e emitir decisões... Peraí, você falou para mim agora que ele não tem capacidade jurisdicional, ele não tem capacidade para julgar. E agora você está falando que apesar de julgar e emitir decisões... Cuidado, olha só. Apesar de julgar e emitir decisões, estas decisões, esse julgamento... ele possui natureza meramente administrativa, podendo inclusive ser desfeita, tá, pelo Poder Judiciário. Por quê? Uma vez que possuindo natureza administrativa, ele não faz, as suas decisões não faz coisa julgada em caráter definitivo. Por quê? Porque nós adotamos o sistema de unicidade de jurisdição. Para você entender isso aqui, eu preciso te explicar aqui, ó. Para você entender isso aqui, eu preciso te explicar isso aqui, ó. Os sistemas existentes, tá? Presta bem atenção. Eu vou te explicar a existência de dois sistemas e vou te falar qual que a gente adota no Brasil. E você vai entender o que eu tô querendo te explicar. Eu tenho um sistema em inglês, tá? Que é chamado de Sistema de Unicidade de Jurisdição. O que significa unicidade de jurisdição? Unicidade, não lembra a palavra único? Para esse sistema, tá? Todos os litígios administrativos ou que envolvam interesses exclusivamente privados podem ser levados ao Poder Judiciário, que é o único... Olha porque que é o sistema da unicidade. O Poder Judiciário é o único que dispõe de competência para dizer o direito aplicável aos casos litigiosos de forma definitiva, com força da chamada coisa julgada. Disse que somente o Poder Judiciário tem jurisdição, em sentido próprio. Traduzindo, senhores, olha só. Para esse sistema, eu posso até ter uma decisão administrativa. Só que toda decisão administrativa pode ser revista, tá, pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque para esse sistema, só o Poder Judiciário, tá, toma decisões de forma definitiva. Só o Poder Judiciário, ele gera o trânsito em julgado, tá? Só o Poder Judiciário, ele põe um fim, ele põe um ponto final em um litígio, em uma discussão, em um desentendimento, tá? Já o sistema francês é diferente. No sistema francês, que é chamado de dualidade de jurisdição, olha a diferença, dualidade mais de um, tá? Para esse sistema aqui, que é chamado de sistema do contencioso administrativo, tá? É aquele em que se veda o conhecimento pelo Poder Judiciário de atos da administração pública, ficando estes atos da administração pública sujeitos à chamada jurisdição especial do contencioso administrativo, que é tomada por tribunais de índole administrativa. Traduzindo, nesse sistema aqui, diferentemente do sistema da unicidade de jurisdição, tá? Há, portanto, uma dualidade de jurisdição. Como assim? Eu tenho a jurisdição administrativa, que é formada por tribunais de natureza administrativa, tá? Que vai tratar de matérias
administrativas, e eu tenho a jurisdição comum, que é aquela formada por órgãos do Poder Judiciário, que vai tratar, tá, de competências aqui, de litígios, tá, que não sejam administrativos, tá? Então funciona mais ou menos o seguinte, esse sistema francês. Para ele, eu posso sim ter uma decisão administrativa de forma definitiva. E matérias de administração, matérias administrativas, matérias relativas à administração pública devem ser discutidas não pelo Poder Judiciário, mas por esses tribunais de natureza administrativa. O restante, aí sim, é de competência do Poder Judiciário. Por isso que essa teoria, sistema francês, é chamada de sistema, tá, de dualidade de jurisdição. Sistema do contencioso administrativo. Para esse sistema aqui, eu tenho decisão definitiva administrativa. Já para o sistema inglês, eu não tenho decisão definitiva tomada de natureza administrativa, tá? Só o Poder Judiciário emite decisão definitiva. Adivinha qual o sistema que a gente adota? Nós adotamos o sistema inglês, tá? Nós adotamos o sistema inglês. Por quê? Olha só. Deste modo, podemos concluir que, apesar do texto constitucional se referir à jurisdição, o termo deve ser interpretado como o quê? Só competência, tá? E não no sentido técnico, que corresponde à capacidade de aplicar a lei ao caso concreto através de decisões de natureza definitiva. Traduzindo, senhores, olha aqui, ó. O Tribunal de Contas, por ser um órgão ele é um órgão autônomo, que a gente vai ver já já, mas por ser um órgão administrativo, as suas decisões podem sim ser revistas pelo Poder Judiciário. Por que pode ser revista pelo Poder Judiciário? Inclusive o Poder Judiciário ele pode modificar essa decisão administrativa aqui do TCU. Por quê? Porque o TCU, quando ele vai julgar, quando eu falo que o TCU vai julgar, eu não estou falando julgar as contas do presidente, porque quem julga as contas do presidente é o Congresso. Mas outras autoridades, realmente o TCU ele julga as contas. Só que esse julgamento, essa decisão proveniente desse julgamento do TCU é uma decisão administrativa. Então ela não coloca ponto final na discussão. Ela pode ser revista pelo Poder Judiciário. Entenderam? Por isso que eu não posso falar que o Tribunal de Contas da União ele faz parte do Poder Judiciário. Tá ok? Beleza? Vamos lá. Poderes, como eu falei para vocês, tá? Cuidado. O TCU ele é um órgão com autonomia administrativa e financeira, tá? E por essa razão ele não está vinculado a nenhum dos poderes. Ele não faz parte do Poder Legislativo, ele não faz parte do Poder Executivo, ele não faz parte do Poder Judiciário. O TCU, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública, são órgãos autônomos. Eles têm autonomia administrativa, podem se organizar e também têm autonomia financeira. É isso mesmo. Dentro do orçamento da União, há uma verba, há uma parte do orçamento onde eu destino verba pública diretamente para o Tribunal de Contas da União. Por isso que, olha só que legal, o orçamento do TCU, do Ministério Público e da Defensoria Pública são próximos, são próprios. Eu não destino no orçamento verba para o Poder Legislativo e o Poder Legislativo repassar para o TCU. Não, até porque o TCU não faz parte do Poder Legislativo. Por ser um órgão autônomo, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública, eles têm autonomia administrativa, podem se organizar e também têm autonomia financeira. O orçamento destina verba diretamente para o TCU, diretamente para o Ministério Público e diretamente para a Defensoria Pública. Beleza? Tranquilo? Então a prova vai falar para você que o TCU, por auxiliar o Congresso Nacional no controle externo, faz parte do Poder Legislativo. Errado! Não faz parte do Poder Legislativo. Tranquilo? Beleza. Senhores, com isso nós vamos fazer agora algumas questões, tá? Olha só, vamos lá. O município de Esmeraldas, então estou falando de município, recebeu recursos federais, opa, dinheiro veio da União diretamente para o município, oriundos da complementação da União no âmbito do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. De acordo com a Constituição e entendimento do STF, é competente para fiscalizar os referidos recursos. Quem tem competência aqui? Se o dinheiro está vindo da União
para o município, quem tem competência aqui que eu falei para vocês, segundo o STF? Tribunal de Contas do município somente. Primeiro que o Tribunal de Contas do município não vai nem existir, né? Porque eu estou falando do município específico aqui, que é o município de Esmeraldas. Não pode, a Constituição veda Tribunal de Contas de município, exceto São Paulo e Rio. Tribunal de Contas do Estado ou do município, quando houver. Tribunal de Contas da União, não havendo ofensa ao Pacto Federativo, e Tribunal de Contas do Estado, somente em respeito ao Pacto Federativo. Senhores, o gabarito é letra C. Tribunal de Contas da União. Ué, professor, por quê? Porque o recurso veio da União. Eu estou falando de uma verba federal, tá ok? Tranquilo? Próxima. Qual é o principal objetivo da fiscalização contábil, financeira e orçamentária realizada pelo Tribunal de Contas? Lembra que eu falei? Olha lá, ó. Promover a autonomia das agências reguladoras. Nada a ver. Garantir a transparência e o uso adequado dos recursos públicos pelos entes federativos. Tá aqui o gabarito. Essas são as finalidades, tá, dessa fiscalização contábil, financeira e orçamentária realizada pelos tribunais de contas, tá? Aí vamos ver o erro das outras. Fiscalizar exclusivamente as contas de empresas privadas. Não. Todos que têm acesso a recurso público, todos que vão gerenciar dinheiro público, estão submetidos à fiscalização, tá, realizada pelo Tribunal de Contas. Limitar os poderes investigativos de outros órgãos de controle externo. Negativo, tá? Então, gabarito letra B, tá? Próxima, vamos lá. Em relação à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e à correspondente jurisprudência do STF, julguem o item subsequente. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre a prestação de contas anual do governador só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa Estadual. Errado. Por que está errado, professor? Você me ensinou essa regra. Eu realmente ensinei essa regra. Só que essa regra ela só tem aplicação em relação a municípios. Ou seja, se o município, né, o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio acerca das contas do Poder Executivo Municipal, prefeito, a Câmara Municipal realmente só pode passar por cima, só pode deixar de seguir o que está no parecer do Tribunal de Contas do Estado através do voto de 2/3 dos vereadores, dos membros da Câmara Municipal. Tá? E essa regra eu falei para vocês, não é aplicada no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Beleza? Tranquilo? Peguinha, tá? Próxima. A Constituição Federal de 88 optou por considerar os municípios como entes federados dotados de autonomia. Sabendo-se que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, esse controle externo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei é incorreto afirmar, ele quer errada. Vamos lá. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, né, no caso São Paulo e Rio, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Perfeito, isso daqui está certinho. Só que ele está pedindo a errada. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Está aqui o gabarito. Não é 1/3. Eu exijo 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 2/3 dos votos dos vereadores. Então as outras têm que estar corretas. Vamos ver? As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame de apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. Perfeito. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Perfeito. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. Isso aqui a gente vai estudar ainda, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Lá em municípios, tá? Mas isso aqui tá correto, tá?
a Câmara Municipal ela não pode gastar mais de 70% da sua receita, tá? Com folha de pagamento, incluindo o que é pago para os vereadores, tá? O subsídio dos vereadores, ok? Beleza. Agora, nós vamos aprofundar o nosso estudo no tema Tribunais de Contas da União. Eu vou te ensinar quais são as competências do TCU, qual é a composição do TCU, como é que funciona ali a atuação do TCU, e isso aqui despenca em prova, tá? Cai muito, beleza? Vamos lá. O Tribunal de Contas da União, integrado por, lembra que eu falei? 9 ministros. Tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Vamos lá. Primeiro, coisa que você tem que tomar cuidado. O TCU é formado por 9 ministros. Não confunda com o Tribunal de Contas dos Estados, porque o Tribunal de Contas dos Estados ele é formado por 7 conselheiros. E a sua organização é estabelecida pelas constituições estaduais. Agora, o que ele falou aqui? Além disso, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. E o que fala esse artigo 96, tá? Antes, deixa eu só falar aqui, ó. Já falei, né? Nos estados, os tribunais são compostos por 7 conselheiros, sendo 4 escolhidos pela Assembleia Legislativa, deputados estaduais, e 3 escolhidos pelo governador. Tá? Arredondamento em benefício do Poder Executivo. Já eu volto nisso, que para você entender com facilidade eu tenho que explicar como é que funciona a escolha dos ministros do TCU. Tá? A Constituição Estadual de São Paulo estabeleceu que o Tribunal de Contas do município de São Paulo, porque aqui é uma exceção, lembra que Tribunal de Contas municipal eu só tenho no município de São Paulo e Rio. A Constituição Estadual de São Paulo estabeleceu lá que o Tribunal de Contas do município de São Paulo seria composto por 5 conselheiros. E o que aconteceu? O município de São Paulo não gostou. Falou, não, eu tenho que ser, o meu Tribunal de Contas municipal tem que ser composto por 7 conselheiros. Igualzinho como ocorre no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E isso foi parar no Supremo. O que o Supremo decidiu? O Supremo falou o seguinte, tá? De forma bem resumida. O município de São Paulo, fique feliz que você tem Tribunal de Contas Municipal. Ninguém mais tem, só você e Rio de Janeiro. Então, olha só. É perfeitamente possível que a Constituição Estadual de São Paulo estabeleça um número menor que os conselheiros do Tribunal de Contas, tá? Dos estados. O Tribunal de Contas do município de São Paulo é perfeitamente possível que tenha menos conselheiros que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E dê-se por satisfeito. Por quê? Porque não era nem para você existir, filho. Entenderam? Então é possível sim que a Constituição Estadual, tá, ela estabeleça menos conselheiros para o Tribunal de Contas do município de São Paulo e para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, tá? Beleza? Aí, olha só. A Constituição Federal atribuiu ao TCU as competências previstas no artigo 96, tá? E quais são essas competências do 96? São as atribuições típicas de tribunais do Poder Judiciário, mas cuidado com peguinha, tá? Se você for verificar aqui comigo o artigo 96, você vai ver que a Constituição conferiu ao Tribunal de Contas da União as competências privativas que são de tribunais do Poder Judiciário, mas são atribuições, são competências administrativas. Olha aqui comigo. Aos tribunais, eleger seus órgãos diretivos, elaborar o seu regimento interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Aqui é o quê? O tribunal, você pode criar seus regimentos internos. É uma competência administrativa, mais interna. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares, tá? E os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva, corregedoria. Isso aqui é função administrativa. Prover, na forma prevista na Constituição, os cargos de juiz de carreira, tá? Da respectiva jurisdição. No caso, compete ao TCU, prover os cargos ali de juiz auditor, tá? Que são os cargos que eu tenho dentro do TCU.
propor a criação de novas varas judiciais, prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos às regras do 169, parágrafo único, os cargos necessários para a administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. Ou seja, Tribunal de Contas, você pode prover, né, concurso público para ocupar os cargos lá de juiz, né, para o cargo de analista, né, os cargos dentro da estrutura do TCU, conceder licença, conceder férias e outros afastamentos a seus membros, juízes e servidores que forem imediatamente vinculados. O que eu quero que você entenda? Todas essas atribuições aqui, essas competências, têm natureza administrativa. Eu não estou conferindo ao TCU as atribuições, as competências jurisdicionais conferidas aos tribunais do Poder Judiciário. Então, TCU, você pode, por ser órgão autônomo, ter autonomia administrativa e realizar sua organização administrativa, igual os tribunais também podem fazer. Eu não estou atribuindo ao TCU competência jurisdicional, competência de julgar determinados casos específicos, competência de julgar e emitir decisão com caráter, com natureza de forma definitiva, tá? Não é isso, só são as atribuições administrativas, tá? Beleza? Aí aqui, ó, coloquei para vocês continuidade aqui do artigo 96, tá? Que também são competências de natureza administrativa, alterar o número de membros, criar e extinguir cargos e a remuneração dos serviços auxiliares, tá? Criação e extinção dos tribunais inferiores, alterar a organização e divisão judiciária, aos tribunais de justiça, julgar os juízes estaduais, isso aqui não é aplicado, né? Então, senhores, 96 é só a parte administrativa, tá? Cuidado com isso aqui. Marca aí o parágrafo 1º que ele despenca em prova, tá? Os ministros do TCU serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Cuidado. Aqui eu tenho os requisitos, tá? Mínimos para o sujeito ocupar, né, o cargo ali de ministro do Tribunal de Contas. Primeiro, ele tem que ter mais de 35 anos de idade e menos de 70. Por que ele tem que ter menos de 70? Porque com 70 anos eu tenho a aposentadoria compulsória. Não quer vir embora, quer trabalhar, fica até 70. Depois de 70, você vai ser aposentado de forma obrigatória, tá? Automática. Por isso que é chamado de aposentadoria compulsória. Então, para assumir ali o cargo de ministro do TCU, você tem que ter mais de 35 anos e menos de 70, tá? Além disso, você tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada. Eu não vou colocar ali como ministro do TCU um sujeito que tem várias condenações por crime de corrupção passiva, tá? Por quê? Esse cara vai fiscalizar contas, dinheiro público. Se esse cara é condenado por corrupção passiva, ele não tem uma reputação ilibada, ele não tem idoneidade moral, esse cara vai se vender, certo? Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, tá? A doutrina entende que aqui eu não exijo o notório conhecimento em todas essas áreas. Basta em uma ou duas delas, tá? É impossível você achar alguém que tenha notório conhecimento contábil, econômico, financeiro, administração pública, jurídico, tá? Aí esse cara aqui é um Superman, né? Então assim, não é exigido conhecimento notório em todas essas áreas, mas ele tem que ter conhecimento notório em alguma dessas áreas aqui, tá ok? E também, cumulativos requisitos, ele tem que ter mais de 10 anos de exercício de alguma função, tá? Ou efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então não adianta eu querer pegar um rapaz ali, por exemplo, de 36 anos, que só estudou a vida inteira, fez faculdade, né? Tem nível superior, fez mestrado, fez doutorado, ótimo. Ele tem notório conhecimento, não se discute isso, tá? Vamos imaginar que ele tem idoneidade moral, reputação ilibada, a idade ele cumpriu aqui, tem mais de 35, só que ele não tem prática. Ele tem conhecimento técnico, né?
mas ele não tem a prática, ele não exerceu a prática da função, né? De alguma função que exige esses conhecimentos. E isso aqui faz falta, senhores. Por isso que a Constituição exige o quê? Além dos requisitos, ele tem que ter mais de 10 anos de exercício em funções que exigem, né, esses conhecimentos. Porque aí ele tem conhecimento e também tem prática na área, tá ok? Beleza. Agora vem cá, como é que funciona a escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União? Aí eu vou voltar lá para o Tribunal de Contas do Estado e vou te lembrar que a gente pulou, lembra? Olha só, os ministros do TCU, eles serão escolhidos, eles não são 9? Eles vão ser escolhidos 1/3 pelo presidente da República, tá? Aí tem que ter aprovação do Senado, que a gente chama de sabatina. Se eu estou falando de 1/3, significa que 3 ministros do TCU são escolhidos por quem? Pelo presidente da República. Agora, cuidado. O presidente ele não tem total autonomia para escolher esses 3, tá? Por quê? Olha o que fala aqui, ó. Sendo desses 3, 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, tá? Vamos entender isso aqui. Vamos lá, olha só. Eu estou ensinando para vocês agora como é que funciona a escolha dos ministros do TCU. Ah, professor, é concurso público? Não. Existe concurso para ministro do TCU, tá? Existe concurso para juiz auditor, tá? Mas existe concurso para Ministério Público, atuante junto ao TCU. Mas não existe concurso para ministro do TCU, tá? Esses 9 aqui que compõem o TCU, são os ministros do Tribunal de Contas da União, 1/3 serão escolhidos pelo presidente da República. Ou seja, corresponde a 3. Só que funciona da seguinte forma. Desses 3, tá? 2 vão ser escolhidos alternadamente entre auditores, entre juiz auditor do TCU, ou seja, um cara de carreira, fez concurso e trabalha no TCU, tá? Entre auditores do TCU e entre membros do Ministério Público. Não é o Ministério Público da União, é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, tá? Que é o chamado de Ministério Público Especial, tá? Já vou falar deles. Então, por exemplo, eu tenho lá vários auditores, vários auditores. E eu tenho também vários membros do Ministério Público junto ao TCU. Desses 3, alternadamente, um aqui, o próximo aqui. Outro aqui, o próximo aqui. Outro aqui, o próximo aqui. Alternadamente, o presidente da República tem que escolher entre auditores, juízes auditores do TCU e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Certo? Então ele não tem uma total liberdade. Ah, eu quero escolher o João, que é, sei lá, professor de economia. Não. Dessas 2 vagas aqui, tem que ser entre os auditores e ministros e membros do Ministério Público. E como é que funciona? Ele pode escolher qualquer um daqui? Não. O próprio tribunal vai fazer uma lista tríplice. Por que eu chamo de lista tríplice? Porque essa lista tem 3 nomes. O tribunal, analisando o merecimento e antiguidade dos seus auditores, vai escolher 3 nomes e vai enviar essa lista para o presidente. E o presidente tem que escolher um desses 3. Tá ok? Então você vê que a escolha aqui, ela é restrita. A mesma coisa no Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Tá? O tribunal vai fazer a lista tríplice com 3 nomes de membros do Ministério Público e o presidente escolhe um desses 3 nomes. Tá? Então beleza, professor. E o outro que está faltando? Que faltou um aqui. Esse outro aqui, aí esse sim é de livre escolha do presidente. Aí não precisa ser auditor, não precisa ser membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, tá?
É livre a escolha, desde que preenchido os requisitos que nós vimos. Mais de 35 anos e menos de 70, idoneidade moral, conduta ilibada. Não é isso? Que a gente viu? Notório conhecimento contábil, jurídico, né? De administração pública, tá ok? E mais de 10 anos de exercício em função que exija os conhecimentos técnicos exigíveis ao cargo de ministro. Beleza? Entendeu como é que funciona? Tá, agora vem cá, professor. Isso aqui eu entendi agora. Me fala um pouquinho desse Ministério Público aqui, porque eu achei estranho. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, é isso mesmo, tá? Ministério Público do Tribunal de Contas. É um Ministério Público especial de contas, tá? Ele não integra nem o MPU, tá? Tampouco ele integra o Ministério Público dos Estados. Cuidado com isso, que tem aluno que não sabe, não entende isso aqui. Olha só, o Ministério Público ele funciona assim, ó. Eu tenho o Ministério Público da União e dentro do MPU, o Ministério Público da União, eu tenho o Ministério Público Federal, eu tenho o Ministério Público do Trabalho, eu tenho o Ministério Público Militar e eu tenho o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o MPF, o Ministério Público Federal, está dentro do MPU. O Ministério Público do Trabalho está dentro do MPU. O Ministério Público Militar está dentro do MPU. O Ministério Público do DF está dentro do MPU. Tá? E eu tenho também o Ministério Público dos Estados. Aí eu tenho o Ministério Público do Estado de Goiás, da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Tá? Beleza. O Ministério Público do Tribunal de Contas, que é o que eu estou falando aqui para vocês, ele nem está dentro do MPU e nem está dentro dos Ministérios Públicos Estaduais. Aí você fala, ele está dentro da onde, professor? Por isso que ele é chamado de Ministério Público Especial de Contas. Por quê? Porque, na verdade, o Ministério Público do Tribunal de Contas, ele integra o próprio Tribunal de Contas, tá? Cuidado, tá? Segundo o STF, não poderá a Constituição Estadual conceder autonomia financeira para o Ministério Público do Tribunal de Contas. Por quê? Porque ele integra o Tribunal de Contas. Olha isso aqui como é importante, presta atenção. Lembra que eu te falei que o Ministério Público, assim como o TCU, assim como a Defensoria Pública, são órgãos autônomos e não fazem parte de nenhum poder? Não faz parte de nenhum poder? Não é executivo, não é legislativo, nem judiciário? Toma cuidado, porque eu estava falando de Ministério Público, eu estava falando de Ministério Público da União, que engloba o Ministério Público Federal, Ministério Público do DF, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar. Eu não estou falando do Ministério Público do Tribunal de Contas, porque ele é diferente. Ele funciona assim, ó. O Ministério Público da União, onde eu tenho Ministério Público Federal, Ministério Público do DF, Territórios, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, essa galera aqui, tá? Esse Ministério Público tem autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira. O Ministério Público, os Ministérios Públicos estaduais, Goiás, Bahia, Minas, cada estado tem o seu, eles também autonomia administrativa e financeira. Lembra que eu falei que inclusive lá no orçamento eu tenho destinação de recursos diretamente para o Ministério Público? Agora cuidado, o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, que eu chamo de Ministério Público Especial de Contas, esse Ministério Público aqui, ele não possui autonomia. Por quê, professor? Porque ele está dentro da estrutura do Tribunal de Contas da União. Então o Ministério Público do Tribunal de Contas faz parte do Tribunal de Contas. Por isso que eu não posso ter destinação lá na lei orçamentária de recursos diretamente para o Ministério Público do Tribunal de Contas. A destinação de recursos para ele vai para o Tribunal de Contas, a qual ele faz parte, tá? Foi isso que o STF decidiu, tá ok? Beleza, professor. Agora vamos continuar aqui. Você me ensinou que são 9 ministros, 1/3, que corresponde a 3, são escolhidos pelo presidente da República. Beleza? Só que esses aqui tem que ter sabatina do Senado Federal. O presidente ele escolhe, mas tem que ser aprovado pelo Senado a escolha. Não é isso? Tá. Desses 3, 2 tem que ser entre auditores
de carreira ou membros do Ministério Público do Tribunal de Contas. Alternadamente, não é isso? E um é de livre escolha, desde que preencha os requisitos mínimos que nós vimos. Mais de 35, menos de 70 anos, idoneidade moral, né, conduta ilibada, notório conhecimento técnico, né, contábil, financeiro, orçamentário, etc. E mais de 10 anos de função em área que exija a aplicação desse conhecimento. E o restante? Está faltando 6. Os outros 2 terços, tá? Os outros 2 terços são escolhidos pelo Congresso Nacional. Beleza? Os outros 6 são indicados pelo Congresso Nacional. Tranquilo? Beleza. Os ministros de Estado, os ministros do Tribunal de Contas da União, os ministros do TCU, terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ, aplicando-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Presta atenção nisso, tá? Olha que legal. Os ministros do TCU, eles vão ter as mesmas garantias, as mesmas regalias das prerrogativas que são conferidas para os ministros do STJ. A banca vai falar para você que o ministro do TCU tem as mesmas garantias dos ministros do STF. Errado. Do STJ. Inclusive a remuneração, tá? Então, olha só. Quais são essas garantias que eu vou conferir para os ministros do STJ que são aplicáveis para os ministros do Tribunal de Contas da União? Olha só. Os juízes gozam das seguintes garantias, tá? Vitaliciedade, tá? Que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. E nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Senhores, o que é vitaliciedade? Ah, pessoal, a mesma coisa que estabilidade. Negativo, tá? Olha a diferença aqui, ó. Quando eu falo de vitaliciedade, isso aqui é uma garantia maior do que estabilidade. A estabilidade ela é conferida para o servidor público comum, né? O que significa? Eu tenho estabilidade quando? Quando eu tenho uma maior segurança. Existem algumas situações específicas que a gente vai falar no momento oportuno, mas, em regra, aquele servidor que tem estabilidade, ele só pode ser retirado do cargo, ele só pode ser mandado embora, vamos colocar assim, através de sentença judicial transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, ou através de processo administrativo disciplinar, tá? Que é algo interno. Então, olha só, eu sou servidor público, através de um PAD, processo administrativo disciplinar, eu posso ser demitido, por exemplo? Posso sofrer uma demissão? Posso. Agora, cuidado, olha a diferença. Quem tem vitaliciedade, a exemplo dos juízes, e aqui inclui o STJ, isso aqui é composto por magistrados, ministros do STJ, e aí automaticamente eu estou conferindo também para o TCU, os membros do TCU, tá? Os 9 ministros. Quem tem vitaliciedade só pode perder o cargo através de sentença judicial transitada em julgado. Não existe a possibilidade de perder ali o cargo de ministro através de um PAD, processo administrativo disciplinar. Essa é a grande diferença da vitaliciedade para a estabilidade. Gera uma segurança maior do que a estabilidade. Tranquilo? Tá. Além da vitaliciedade, o ministro do TCU também tem o quê? Inamovibilidade, salvo por motivos de interesse público. Ou seja, ele não pode ser transferido, tá? Sem motivo plausível, tá? Até por uma questão de perseguição e etc. E a irredutibilidade de subsídio, tá? Ressalvado alguns dispositos constitucionais, tá? Eu não posso diminuir o subsídio daquele
juiz automaticamente, né, englobando ministro do STJ e, por consequência, TCU também, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns direitos, só a título de exemplo, tá? Agora eu vou te mostrar, aos juízes é vedado, eu vou te mostrar proibições aplicadas aos juízes, tá? Não pode o juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, por exemplo, por isso que um ministro do STJ, um juiz, um ministro do STF, um juiz de primeira instância, um magistrado, ele não pode acumular, ele não pode ser juiz e também delegado de polícia. Não pode, tá? A única função que ele pode acumular aqui é uma de magistério, uma de professor, tá? Então, se é aplicado para o ministro do STJ, também é aplicado essa vedação para membro do TCU. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. É lógico, né? O juiz vai receber custa? O juiz vai receber participação em processo? Não, ele já recebe, né, pelo Estado para exercer a função dele, ok? Dedicar-se à atividade político-partidária. Cuidado, não pode, tá? Não pode dedicar-se à atividade política partidária. Você quer ser candidato, você quer ser político, é uma coisa. Agora não dá para misturar membro de Tribunal de Contas, juiz, tudo com política, tá? Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. É lógico, em regra, você não tem que estar recebendo aí, né, contribuição de pessoa física ou entidade pública ou privada. Tá, o ministro do TCU está recebendo aqui um presentinho, está recebendo uma mesadinha de um empresário que é proprietário de uma empresa que recebe recurso público, ou seja, que vai ser fiscalizado pelo TCU. E o ministro do TCU que vai realizar essa fiscalização está recebendo auxílio financeiro desse empresário? Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é a receita da corrupção, tá? Também não pode exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Olha que legal. Se um magistrado ele pede exoneração, ele pede para ir embora ou aposenta, durante 3 anos ele fica impossibilitado de exercer a advocacia naquele local onde ele exercia a função de juiz. Por quê? Para evitar influência. O cara foi juiz durante 30 anos naquele local, aí ele aposenta, no outro dia ele está lá advogando naquele tribunal, naquele fórum? Não, porque ele vai usar, provavelmente ele vai ser beneficiado, ele vai usar os contatos que ele tem, influência que ele tem dentro daquele tribunal, tá? Então durante 3 anos ele fica proibido. Depois desse período aí ele pode, tá? Beleza. Então cuidado, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Então o que eu falei para vocês? Ministro do TCU, eu vou equiparar ele em relação a vantagens, proibições, regras, prerrogativas a ministro do STJ. Agora cuidado. O Tribunal de Contas ele é formado só por 9 ministros? Não. Dentro do Tribunal de Contas eu tenho os 9 ministros, mas eu tenho inúmeros juízes auditores, eu tenho inúmeros servidores, eu tenho o Ministério Público do Tribunal de Contas. O que acontece? O auditor, ou seja, esse juiz auditor aqui, quando em substituição a ministro, quando ele estiver substituindo um ministro aqui que está afastado, ele terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, ou seja, ele vai ser equiparado a ministro do STJ. Agora, quando não estiver no lugar de ministro, ele estiver como auditor, no exercício das demais atribuições dele de auditor, tá? Ele vai ser equiparado, ele vai ter as mesmas prerrogativas conferidas aos juízes de Tribunal Regional Federal. Então, ministro do TCU é equiparado a ministro do STJ. Juiz auditor do TCU é equiparado a juiz de Tribunal Regional Federal. Ministro com ministro, juiz auditor com juiz. Beleza? Fácil? Tranquilo. Aí eu coloquei, ó, Tribunal de Contas possui autonomia administrativa, que é para se organizar internamente, assim como também autonomia financeira, podendo inclusive enviar ao presidente da República proposta de orçamento próprio, tá? O que acontece? O presidente da República, ele vai fazer o orçamento. Essa lei orçamentária tem que ser aprovada no Congresso Nacional, correto? Beleza.
Só que o presidente ele recebe o que a gente chama de propostas orçamentárias. E quem faz essas propostas são os órgãos autônomos, aqueles que têm autonomia financeira e administrativa. Como o TCU ele é um órgão autônomo, ele tem autonomia administrativa para se organizar e também financeira, o TCU ele elabora a sua proposta orçamentária e envia para o presidente da República. Para o presidente da República, né, juntar todas essas propostas bonitinho aqui na lei orçamentária e enviar para o Congresso para aprovação. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Competências do Tribunal de Contas da União, tá? Eu vou paralisar esse segundo bloco aqui e a gente retorna já já com a parte final, tá? Falando das competências do Tribunal de Contas da União e mais alguns detalhezinhos, tá? Nós já estamos finalizando o nosso tema de forma completa, tá ok? Não deixe de curtir aí, se você estiver gostando, tá? Não deixe de seguir o nosso canal. Nós vamos trabalhar aí todo o conteúdo com vocês, tá? De forma aprofundada, tá ok? Um grande abraço, já já a gente retorna.